pergunta é: por que estamos fazendo isso de novo com nós mesmos, cara? Não é sério, cara. A gente é um bando de psicopata. Porque, tipo assim, velho, a gente já sabia o que ia acontecer. Todo mundo que jogou o jogo, que tá aqui me acompanhando, sabia o que ia acontecer. E aí não bastasse a gente já ter chorado, já ter sofrido, já ter, sabe, já ter ido pra terapia por causa dessa história de The Last of Us, a gente vai lá e assiste uma série que agora é protagonizada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, que entregam um show de atuação. E aí a gente sofre de novo, a gente chora, a gente não dorme, a gente tem que gastar com terapia. Tem muito custo acompanhar The Last of Us. Tem custa muito caro acompanhar essa série. Você sabe quanto que tá? Uma sessão de terapia? E não bastasse ter jogado o jogo mais de uma vez, tá assistindo a série, sofrendo de novo, eu também tô jogando o jogo de novo. Pra relembrar, pra me divertir, assim. E pra piorar, eu ainda faço vídeo relembrando e comentando. Tá bom, eu vou embora. Ó, se você caiu aqui neste canal de paraquedas, você não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de ativar o sininho. E é claro, não esqueça de encher aqui nos comentários. Eu espero que os haters apareçam aqui de novo, porque eles adoraram aparecer no meu último vídeo. Então sejam bem-vindos, haters. Eu tô aqui pra incomodar vocês e beber as lágrimas de vocês enquanto vocês reclamam que Bella Ramsey não é a Ellie, quando ela é a maior Ellie que temos. E antes de puxar a vinheta, você não esqueça de me seguir nas redes sociais. Provavelmente quando esse vídeo sair, eu estarei na Bahia, me tratando depois do trauma que foi esse episódio. Então me acompanhe nas redes sociais pra acompanhar a minha tour na Bahia, conhecendo a família por parte de mãe da minha mulher. Pois é. Então vamos puxar a vinheta e começar esse vídeo. Bora lá. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Não tá, né? Não tá, porque o Joel morreu. Então, tipo, de novo. Mataram de novo um pai de lésbica, entendeu? Ó, isso é sacanagem! O tempo inteiro querem acabar com as minorias. Você sabe como é difícil existir um pai como esse, um pai de lésbica como esse? É muito difícil. E ele é o Pedro Pascal. Aí mataram ele. O Pedro Pascal, ele sofre as maiores injustiças da televisão, né? O tempo inteiro estão matando ele. Ele é tão pai de lésbica que ele interpreta o mesmo papel que a maioria das lésbicas no entretenimento do Ocidente. Matam ele. Bom, gente, nós vamos destrinchar esse episódio de cima a baixo, porque tivemos mudanças e mudanças muito curiosas e que me preocuparam um pouco, mas eu tenho uma grande esperança de que eles não vão deixar as cenas mais 18 de Ellie e Dina de lado. Afinal, por incrível que pareça, é muito importante a cena delas para várias coisas na história. Elas precisam transar. E pro bem da humanidade também, porque Ellie e Dina transando também faz bem para o mundo. Diminui, inclusive, a quantidade de carbono que é emitido no planeta. E também é cientificamente provado que cenas de Ellie e Dina se beijando, se pegando e fazendo coisinhas contribuem também para diminuir a ebulição global. Drauzio Varela que falou, inclusive. É verdade. Tem uma entrevista dele falando sobre isso. Então eu acho que a gente vai ter essa cena sim. E caso você não tenha jogado o jogo, essa cena mais 18 de Ellie e Dina era pra ter acontecido nesse episódio 2. E eu acredito que eles não colocaram pra acontecer nesse episódio porque eu acho que era pra ser o episódio fatídico que ia desenrolar todo o plot da segunda temporada. E eu queria falar pra vocês que eu não sei se vocês estão acompanhando a série com quem não jogou o jogo, mas quem não jogou o jogo caiu na mesma armadilha que todos nós caímos. Estão com uma raiva absurda da Abby, que muito em breve vão quebrar a cara, né? Porque depois... Vamos por partes nesse episódio? Vamos por partes. A cena que abre o episódio 2 é a cena da Abby indo no hospital e ela encontra o pai dela morto. Não aparece a cena do pai dela morto, claramente ela tá sonhando, tanto que ela tá falando com ela mesma e ela mesma fala: não vá até lá, pois você vai encontrar os miolos dele pelo chão. Ou seja, é uma cena muito marcante, um trauma muito grande aí na vida dela. Isso a gente vai, inclusive, né, entendendo ao longo do jogo. E acho que na série vai ser muito mais aprofundado pra gente entender o sentimento de vingança que a Abby tinha, o mesmo sentimento de vingança que agora a Ellie tem. Eu sei, você tá com muita raiva da Abby, depois você vai ficar com raiva da Ellie também, porque é sobre isso, ninguém tá certo, tá todo mundo errado, apesar de que eu ainda salvaria a Ellie em qualquer circunstância, tá? Porque ela é imune e ela é sapatão. Então eu acho que nada a ver matar uma sapatinha que passou já por tudo que ela passou e ela é imune. Não nenhuma que os médicos iam conseguir achar a cura. Eu sempre bato nessa tecla. Não ia conseguir. Precisaria de muito estudo, precisaria de gente muito foda. Eles tinham a de um médico. Ele não tem cara de ser um gênio da ciência pra ter encontrado uma cura. Nunca saberemos também, né? Porque Calma.
Medo de fazer piada com o pai dela e a menina vir atrás de mim. Era brincadeira. Queria também frisar que, apesar de estar muito contente com a escolha de elenco, com a escolha de tudo e tá adorando essa adaptação, eu ainda fico triste com o fato de que ela não é musculosa. Por quê? Cara, porque aqueles braços, eles preenchiam um vazio muito grande do meu coração. Os braços musculosos da Abby também é o que fizeram eu ter mais empatia por ela e gostar dela no final do jogo, sabe? Acabei gostando, porque aqueles... Como é que você não vai gostar de braços musculosos em mulheres? Não tem como! Então, isso é uma coisa que me pegou, mas mesmo assim, foi uma cena muito brutal, muito bem feita, e vamos combinar que a atriz é muito foda. Então, apesar de ela não ter os músculos que a Abby tem, a raiva nos olhos é tão forte quanto da Abby. E ela mete moral, ela é uma baixinha perigosa, tipo um pincher. Ela é uma baixinha perigosa. Todo mundo ali do grupo, mesmo ela sendo a mais piquititinha, ela bota a ordem e faz com que todo mundo obedeça a ela. Mano, ela levou uma galera correr perigo de morte ali em Jackson, onde o pessoal é treinado pra defender Jackson, então ela realmente levou uma galera, correu um grande perigo pelo simples fato que ela queria se vingar. E a galera obedeceu e foi atrás dela, então ela tem uma moral, mesmo não tendo os braços do tamanho que a gente queria que tivesse. E aí, gente, ela resolve ela mesma ir atrás, né, do Joel e ir atrás, ver se ela vê alguma coisa ali em Jackson pra tentar encontrar ele, certo? Nessa parte, a gente tá jogando com a Abby no jogo e a gente não faz ideia de quem ela seja, a gente só tem que jogar com ela e salvar ela de uma horda de zumbis, que acontece assim no jogo também, uma horda de zumbis vai atrás da Abby. E você tem que fugir, porque você não tem como matar eles, porque é muito zumbi. E eles fizeram também essa horda indo atrás dela na série. Só que diferente do jogo, essa horda é bem maior na série, né? Que pariu, uma horda gigantesca de zumbi. E diferente do jogo, como eu falei pra vocês, que eu já sabia que ia dar merda no primeiro episódio, os fungos, eles têm uns raminhos na série, e quando você entra em contato ou pisa nesses raminhos, qualquer zumbi nos arredores que esteja conectado a esses raminhos, ele vai vir em direção aonde foi encostado nos raminhos, entendeu? Então, por exemplo, ali em Jackson, eles estavam abrindo aqueles canos, quebrando aqueles canos, eles acabam quebrando e encostando nos fungos, e imediatamente, enquanto a horda tá indo atrás da Abby, a horda toda se direciona pra Jackson. Gente, o meu cu... Nessa hora, eu tava quase ligando pra minha doutora dizendo: vamos ter que fazer outra cirurgia. Soltou todas as pregas de novo. Mas antes dessa cena da horda, a gente tem uma cena maravilhosa que é igualzinha do jogo, que é o diálogo do Jesse e da Ellie. A Ellie, depois daquela festa lá que ela acaba beijando a Dina, ela acorda meio de ressaca e o Jesse vai acordar ela, exatamente como acontece no jogo, dizendo: vamos lá, que tem patrulha. Só que teve uma mudança aqui. Eu entendi por que foi feita essa mudança e por isso que eu estou com esperança de que vai ter a cena da Ellie e da Dina fazendo coisas que é muito importante pra essa série, e por isso que eles fizeram essa mudança. Presta atenção em mim e vê se não vai fazer sentido isso aqui. Nessa cena que o Jesse chama a Ellie pra fazer patrulha, ela no jogo faz patrulha com a Dina, e na série ela vai fazer patrulha com o Jesse. E foi muito legal porque essa cena ficou exatamente igual a do jogo, e ele questiona ela: nossa, você beijou a Dina? A gente terminou não faz nem uma semana. E a Ellie fica: não, desculpa, ela que me beijou e não sei o que, não sei o que. E o Jesse fala: dude, I don't care. Eu não poderia ligar menos, tá? E aí ele fica zoando com a cara da Ellie, pra deixar claro que ele e a Dina realmente não tem mais nada. Porque a quantidade de flertes que a Dina soltou pra cima da Ellie no primeiro episódio, pra mim também ficou muito claro que não existe mais nada entre ela e o Jesse. É só a Ellie que ainda não pegou isso. Por quê? Porque ela tá interpretando uma sapatão como uma sapatão realmente é. Lerda. Não ligo ponto, não ligo, não. Em seguida, o Jesse fica perguntando pra Ellie sobre ela e o Joel, se eles se acertaram ou não. E aí, diferente do primeiro episódio, a Ellie já começa a falar sobre o Joel sem rancor e falando que preferia fazer patrulha com ele. Aí o Jesse fala: mas ele está fazendo patrulha com a Dina. Também uma mudança diferente do jogo. O Joel faz patrulha com o Tommy nessa cena. Ele foi fazer com a Dina. E o meu coração já ficou um pouco apertado. E eu acho que foi proposital terem colocado o Joel fazendo patrulha com a Dina e a Ellie fazendo patrulha com o Jesse, porque após essa cena, quando a Dina e a Ellie estão fazendo patrulha no jogo, elas vão encontrar o lugar cheio de maconha do Eugene e elas vão fazer um sex on the weed. Sex with the weed. Porém, eu acho que essa cena não ia se encaixar nesse episódio, porque em uma hora você não consegue desenvolver tudo que você desenvolve no começo do gameplay, no começo do jogo. Acontece muita coisa, elas vão
Aí acontece um monte de coisa depois e aí o Joel morre. Não tinha como desenvolver tudo isso num episódio e eu acho que esse episódio precisava focar na morte do Joel, no sofrimento da Ellie e não ia caber ainda um rolê entre elas duas, até porque a Dina acabou de ser apresentada para as pessoas que nunca jogaram. As pessoas conheceram a Dina no primeiro episódio da série e acho que eles querem desenvolver muito mais profundamente o relacionamento delas, que é muito desenvolvido no jogo, pra poder criar essa conexão e de fato fazer uma cena espetacular. E eu tenho quase certeza que foi por isso que eles mudaram isso na série, da Dina e a Ellie não fazerem patrulha juntas, pra poder deixar brecha pra essa cena depois. E não parecer que eles de fato cortaram a cena, porque se eles tivessem colocado a Ellie e a Dina fazendo patrulha no começo desse episódio, ia dar a impressão de que eles teriam cortado a cena. Então eles trocaram quem ia fazer patrulha com quem, pra abrir a brecha de que vai ter essa cena, assim, galera, vai ter. Não tem como não ter cena de Ellie e Dina, é muito importante pro rolê inteiro. E nessa cena que a Ellie e o Jesse estão conversando, que a Ellie fala que preferia fazer patrulha com o Joel, ficou subentendido que a Ellie já se acertou com o Joel. Ou seja, eu acho que vai rolar flashback bem pra frente da série, pra fazer a gente chorar um pouquinho mais, que a gente já chorou muito pouquinho, choramos pouco, né, galera? Eu acho que vai ter a cena do flashback mostrando que sim, que a Ellie e o Joel se acertaram após a noite lá da festa de Ano Novo, que é aquela conversa que eles têm na varanda. Essa cena vai ter, mas vai ser como flashback. E eu acho que nessa conversa com o Jesse, ela deixou claro que eles tinham se acertado, ou seja, pelo menos pro nosso coração não ficar tão doído, acredito eu que Ellie e Joel tinham se acertado antes do fim do nosso querido papai de lésbicas. Uma cena que estou um pouquinho triste que não tivemos foi os preconceituiches. A cena em que a Ellie recebe o sanduíche do Seth como um pedido de desculpas por ele ter sido um grande homofóbico na noite anterior, e ela entrega os sanduíches pro Jesse falando: Toma aí os preconceituiches. Que é isso aí? Preconceituiches. O cheiro é bom. Eu fiquei um pouco triste que não teve essa parte. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente supera. E aí nós temos o grande fator destino. Realmente o destino queria que a Abby encontrasse o Joel, porque que pariu, né? A Abby vai encontrar toda aquela penca de zumbis, tal qual no jogo, vai fugir da penca de zumbis, tal qual no jogo, apenas terá uma quantidade de 57 vezes maior de zumbis. E conforme ela tá fugindo dos zumbis, quem é que vai salvar ela? O Joel, né? O Joel vai salvar ela. Essa cena aqui foi realmente masterpiece, porque, mano, essa cena dela fugindo dos zumbis nessa grade, que nem acontece no jogo, só que bem mais real, né? Porque no jogo você tem como dar uma fugidinha, até porque o jogo contribui pra que você sobreviva. Na série, eles realmente colocaram o negócio um pouco mais real, do tipo, cara, você não tem o que fazer, fudeu. Fudeu pra um caralho. Olha pra isso. Como é que ela ia fugir daqui? Não tem como. Eu já teria desistido. E nesse momento, cara, vai tomar no cu, né? Que é o momento que ele... Pô, essa hora aqui é foda, né? Ele salva ela. Ai, ai. É que ele, em toda oportunidade que ele tem, ele quer ser um pai de garotas, né? Ele é um pai, cara. Ele é um pai. Eles vão se trancar naquele galpão, tipo uma espécie de galpão, só que os zumbis estão prestes a arrombar o galpão e matar eles. E isso acontece no jogo também, só que você não tá com a Dina, você tá com o Joel e com o Tommy. E o mais louco durante o jogo, durante a experiência do jogo, é que você não faz ideia de que ela vai matar o Joel. E você tá controlando a Abby, você está controlando a pessoa que vai matar o Joel. Por isso que esse jogo é genial. É muito triste quem tá assistindo não ter tido essa experiência de estar jogando com a assassina do Joel. Na série a mesma coisa acontece, só que no lugar do Tommy a gente tem a Dina e eles não têm saída quando a Abby fala, tem uma chalé onde provavelmente os infectados não vão alcançar porque é no alto da montanha e acredito que a gente vai poder se proteger por lá. E aí é nessa hora que eles estão correndo que lá em Jackson o pessoal tá quebrando aqueles canos, eles encostam no raminho de fungo e automaticamente toda aquela horda gigantesca de zumbi que tava indo atrás do Joel e da Dina e da Abby já vira assim, ó, e vai correndo em direção a Jackson. Enquanto isso, o Jess tá fumando uma maconha. Inclusive, eu queria falar pra vocês que se eu descobrisse um lugar como esse, vocês acham que eu ia embora? Eu não ia embora do lugar desse. Olha pra isso aqui. Eu ia passar o dia inteiro com óleos de cannabis e meus receptores canabidióides, receber os cannabis, óleos de CBD, CBN, CBG e o famoso THC. E eu não ia sair nunca dessa casinha. Gente, pelo amor de Deus, quem que é louco de lá? Olha aqui, tudo morrendo. Rega essas plantas. Liga essa estufa. Tem gerador de energia. Liga essa estufa. Olha essas flores, tudo morrendo. Vocês não amam a natureza? Tem que preservar a natureza. É o fim do
no mundo, a gente tem que preservar a natureza é a chave, vamos cuidar dessas plantinhas. Eu sinto que a Ellie vai cuidar dessas plantinhas, tá? Então, essa é a cena que ela e a Dina vão estar nesse lugar e vão estar... E aí depois elas vão... E não teve, porque no caso ela está com o Jesse nessa cena. E é por isso que eu acho que a troca de duplas pra patrulha dessa cena do segundo episódio foi proposital, porque a gente vai ter cena de Ellie e Dina mais pra frente. Eu tenho quase certeza. Sem falar que a Ellie socou maconha dentro da mochila pra ser presa por uns 50 anos aqui no Brasil. Só que aí a Ellie escuta que o Joel e a Dina estão desaparecidos no meio da nevasca. E aí ela, obviamente, sai correndo atrás deles. E ela vai antes do Jesse. O Jesse, acho que ele tava um pouquinho... Daí ele foi um pouquinho depois. Ele teve um delay pra ir atrás. Mas a Ellie aqui, ó. A menina... E ela foi seguindo os passos na neve, né? Dos cavalos. Por isso que ela acaba chegando no chalé. Essa parte. Não vamos... Eu nem cheguei lá ainda, já tô passando mal. Aí eu queria enaltecer a cena da Horda chegando em Jackson. Por quê? Coisinha pra botar fogo no... Botar fogo. As mochilinhas pra botar fogo. Ei... Igual no jogo. Aí eu tava tipo, meu Deus do céu, que tudo, cara. Ah, eu tava assistindo assim, né? Eu já tava assistindo assim, R2, 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 muito R2. E Jackson tava super bem preparado pra acontecer algo do tipo, mas... Vamos combinar que nem sempre estamos preparados. Tanto que alguns dos caras que estavam ali na frente, que era pra tacar fogo nos zumbis, eles viram a Horda chegando e saíram correndo. Botasse a Ellie não correria, tá? A Ellie não correria. Achei que foi nada a ver. O Tommy ficou ali firme e forte. Chamou o Baiacu pra peitar ele. Ele chamou o Baiacu no braço. Ele quis enfrentar o Baiacu no braço, mano. E realmente foi uma cena muito foda, tá? Todo o sistema ali de proteção de Jackson sendo explorado na série, que a gente não vê isso tanto no jogo, né? Na verdade, a gente não vê nada disso no jogo. Então, todo esse treinamento que as pessoas em Jackson tiveram pra proteger em momentos, assim, é muito massa. Ver também mulheres ali, tipo, na frente, lutando, atirando, Tendel, a Maria, assim, ó, buçuda pra caralho. Foi muito sensacional. E aí, a cena do Tommy matando o Baiacu foi muito o sentimento que a gente tem no jogo. Porque, assim, dependendo do nível que você joga, se você for pra um nível mais difícil, meu amor, você tem que gastar muito fogo, muito gás aí, pra conseguir tacar fogo nesse Baiacu, que ele não morre muito fácil. E às vezes, mesmo quando você tá jogando, sei lá, tipo, no normal ou no fácil, 3, 4 molotov no filho da puta. E bazuca. Faltou a bazuca. O pessoal não pegou a bazuca. Tem que tacar fogo, molotov, ou tacar o fogo. E a bazuca. Dava bazuca nele. É o segredo. Quando ele já tá bem tostadinho, você taca a bazuca. E aí a gente chega naquela cena. Eu vou até me ajeitar aqui. Não sei nem como ficar sentada aqui. Não sei nem... Eles chegam na cabana. O Joel tá apavorado e tá dizendo: eu preciso que vocês se armem, porque a gente tem que voltar. Que eu preciso voltar pra Jackson pra proteger Jackson junto com meu irmão. Só que daí a Abby fala em alto e bom tom: essa aqui é a Dina. E esse aqui é o Joel. E aí, eu real quero enaltecer a atuação da atriz que tá fazendo a Abby, porque apesar dela não ser gigante e não ter todos aqueles músculos, o olhar daquela filha da p... me cagou toda. Quando ela fala Joel, this is Joel. Menina, eu juro que eu passaria longe de uma menina dessa, independente do seu tamanho. Olha, o ódio nos olhos da menina foi muito grande. O sentimento de vingança era muito grande. 5 anos, galera. São 5 anos planejando essa vingança. E quase todos os amigos da Abby que estão ali com ela são pessoas jovens, assim, são, acho que não tão mais velhos que a Ellie. Eu acho que eles devem ter 20 e tantos anos. Então, são pessoas jovens que nasceram depois do surto, né? Eles estão receosos sobre o que a Abby vai fazer com o Joel. No sentido de que eles sabiam que ela ia matar ele, mas eles também sabiam que eles tinham ido ali pra ela matar ele devagar. E que eles iam acabar presenciando isso. E que não é pra qualquer pessoa, não é pra qualquer estômago um negócio desse, não. E aqui na série foi muito interessante a jogada que eles tiveram, apesar da gente sentir falta daqueles braços musculosos, a atuação foi fenomenal, fazendo com que a gente se arrepiasse com o que a Abby estaria prestes a fazer naquele momento. O momento que eles pegam a Dina, eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, mas sabia que ela não ia morrer, então eu fiquei muito tranquila, apesar de que eu sabia que ia ter algumas mudanças, então assim, digamos que eu fiquei com um pouquinho de medo. Aí eles botam a Dina pra dormir. Pra quem nunca jogou o jogo, parece que não
não faz sentido a vingança da Abby. Só que após ela matar o Joel, a Ellie vai tomar esse papel e você vai entender que tanto a Abby quanto a Ellie, os sentimentos que as duas têm em relação a perder quem elas amam, acaba fazendo todo sentido essa busca por vingança dentro do contexto do jogo. Obviamente, se fosse da vida real, eu não perderia meu tempo vingando ninguém. Porém, contudo, todavia, não sei. Porque no trailer do próximo episódio já ficou muito claro o trauma gigantesco que a Ellie vai estar passando, e a gente vê o motivo dela buscar vingança e de matar e de querer matar a Abby é porque ela não consegue mais ficar em paz depois do trauma que ela passou de ter visto o Joel naquela situação. Se eu não vou me recuperar, imagine então a Ellie. Assim como provavelmente a Abby, ao ver o pai dela com os miolos pra fora, também não conseguia mais ficar em paz até buscar sua vingança e matar quem matou a pessoa que ela mais amava no mundo, que era o pai dela. Então, por mais que quem não jogou o jogo tá morrendo de raiva da Abby, conforme a série vai passar, você vai entender que ela não é tão filha da puta assim. No final das contas. No caso, ele é todo mundo vítima de muitas situações traumatizantes e de um mundo pós-apocalíptico. E a gente também não pode esquecer que o Joel não é nenhum santo, porque de fato a gente sabe que o jeito que ele matou todos os vagalumes naquele hospital pra salvar a Ellie, ele realmente matou de uma maneira super cruel, sem olhar nos olhos de quem ele tava atirando. O objetivo dele era simplesmente salvar a filha dele. Ele passou por um trauma no dia que aconteceu tudo, quando ele perdeu a filha dele, e agora ele ia fazer de tudo pra não passar por aquilo de novo, porque ele não poderia perder a filha dele pela segunda vez. Então a gente entende o olhar vazio dele de simplesmente só querer salvar ele e matar todo mundo. Só que isso gerou inúmeras consequências na vida de inúmeras pessoas, e uma delas, assim como a Ellie, também não conseguia seguir a vida dela mais depois da morte do pai. E essa é a grande putaria que é essa história, vai tomando muito bom. Mas aquilo me deu um arrepio. Mano, daí eu não quero nem entrar em detalhes na cena da morte do Joel, tá? Vamos combinar que ela, né, começou a bater muito nele, ela torturou ele pra caramba. E aí uma parte muito foda é que, diferente do jogo, ela tá amassando ele no soco, socando a cara dele até ele morrer. E aí que chega a Ellie, e Bella Ramsey realmente tirou o meu fôlego. Aquela cena foi muito forte. E tem uma cena em específico que eu começo a lembrar, começam os meus olhos... Eu começo a lacrimejar. Toma aqui. Aquela cena que a Ellie tá ali no chão e ela começa a falar pro Joel levantar. E ali na beira da morte, sem conseguir mais nem respirar direito, ele tenta levantar uma última vez por ela. Ó, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu podia ter ignorado essa parte final, o Joel morre e seguindo a minha vida com o vídeo. Vamos lembrar dessa merda. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu achei muito mais brutal do que no jogo, pelo fato de ser o Pedro Pascal. E Bella Ramsey também, que no momento que ela, diferente do jogo, né? No momento que ela pega e finca o taco de beisebol já quebrado de tanto que ela bateu nele com o taco, ela finca no pescoço e a respiração dele, tipo, indo embora. E a Ellie levando um soco, um chute na costela que eu acho que perfurou aqui, e dá pra ver no trailer que ela provavelmente ficou severamente machucada. Cara, ela se arrastando depois em direção a ele e abraçando ele, aquela cena foi completamente brutal. Foi completamente mortal, brutal. E se você acha que você sofreu, passou angústia, se desesperou nesse episódio, meu amor, isso é a introdução do segundo jogo. É a fucking introdução do segundo jogo. Então se eu vou falar pra você, a partir de agora melhora, piora pra um caralho. Vocês vão conhecer o que tem de mais bizarro da humanidade num pós-apocalipse. Vocês não estão preparados pra serafitas, vocês não estão preparados pro arco da Abby ao longo dessa série, fugindo da Ellie que está em busca de vingança. Vocês não têm noção do que vai acontecer a partir de agora. É sério, galera, eu falo isso porque todo mundo que assistiu disse, nossa, aconteceu muita coisa, acabou a série, não tem mais graça, já aconteceu tudo no segundo episódio. Essa que é a putaria, meu amor. Isso é só a introdução do segundo jogo. Isso é só a introdução do segundo jogo. E de novo, além de ter jogado mais de uma vez, eu tô jogando de novo e assistindo a série. Por que eu faço isso comigo mesma? Eu não sei. Eu vou perguntar pra minha psiquiatra por que a gente faz isso com a gente mesmo. Eu amo essa série. Eu amo essa série, eu amo esse filme, eu amo esse jogo, tá? E aí, pra finalizar e acabar com a gente de vez, eles colocaram uma cena final do Jesse trazendo a Dina e a Ellie no cavalo, arrastando o corpo do Joel. A Ellie sem conseguir respirar direito, porque provavelmente com o chute que ela levou, ela deve ter perfurado alguma coisa e ela tava, tipo, sofrendo horrores. A Dina cambaleando meio zonza
por causa do que deram pra ela. O Joel sendo arrastado, o corpo do Joel sendo arrastado pra mim foi... E ela olhando pra trás. Vai se fuder, cara! Que é isso? Que lindo! Ah, e não podemos esquecer que enquanto essa cena estava rolando, a Ashley, né, que faz a Ellie no jogo, estava cantando Through the Valley. Acho que deu. Acho que chega. Eu não quero mais falar sobre essa série. Talvez eu não vou fazer vídeo do 3º episódio. Eu quero que se foda tudo. Eu não aguento mais. Destruiu o meu mundo. Deixa eu respirar um pouco. É muita informação. É muita informação sendo revivida. Tô bem. Vou me jogar da janela. Então é isso. Boa sorte a todo mundo que tá de primeira viagem. Vocês vão sofrer pra caralho. Mas vale a pena. Vale a pena cada minuto. Vidas mudam. A sua vida vai mudar. Como eu falei, eu tenho certeza que vai ter cena de Ellie e Dina. O pessoal falando, ai, não vai ter clima pra isso depois. Meu amor, acontece tanta coisa, claro que vai ter clima. Ela socou 8 toneladas de maconha dentro da mochila. Ela vai estar na bad, ela vai precisar de chamego, de calorzinho humano, de lesbianidade. Ela precisa estar preparada pra luta. Como é que uma sapatão se prepara pra luta se não for sendo amada e mamada por uma mulher como a Dina? Eu sei, vocês não entendem, vocês nunca viram uma sapatão se preparando pra guerra. Vocês só assistiram filmes de ação onde os homens se preparam pra guerra e tudo mais. Gente, com nós sapatonas é muito diferente. Além de se preparar pra guerra e ir para a guerra com a nossa namoradinha, a gente precisa de uma ciriricadinha. É muito importante, aumenta a imunidade, deixa a gente mais forte, mais resistente. No frio, esquenta, tem todo esse processo. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na semana que vem eu vou estar na Bahia, então eu vou assistir o episódio na Bahia, mas eu vou estar voltando na terça-feira, então ao longo da semana que vem eu vou estar gravando o vídeo do 3º episódio e trazendo aqui pra vocês, beleza? Não vamos falhar em nenhuma semana, meu amor. É episódio de review toda vez que sair um episódio novo de The Last of Us. Um beijo bem grande, meus amores, a gente se vê no próximo vídeo e bye bye!